Olá você aluno de todo o Brasil, olá você aluno que nos segue aí pelo nosso canal no YouTube, um prazer imenso estar recebendo vocês aqui. Eu sou o professor Noé, nós vamos estar batendo um papo aí sobre a geografia. Nós estaremos trabalhando nessa aula de hoje sobre a geografia em especial do Brasil. Nós estaremos trabalhando conteúdo ligado à hidrografia. Assim sendo, eu quero passar para vocês que, por mais que pareça um conteúdo simples, mas esta é uma reivindicação daqueles que têm feito o Enem, que têm feito o vestibular e que às vezes, por um termo técnico desconhecido dentro desse conteúdo, ele perdeu uma questão. Questão essa que veio eliminá-lo diante aí no seu resultado final. Então, assim sendo, eu quero trazer para vocês esse conteúdo que é simples, mas que tem eliminado muitos candidatos nas provas do Enem e nas provas do vestibular. Então fique conosco, nós estaremos debatendo bacias hidrográficas brasileiras. Dentro desse conteúdo, nós vamos estudar aí as 4 principais bacias e as suas características. Características essas que são primordiais para você que quer fazer uma boa prova lá no Enem. Para você que sempre achou que sabia, que conhecia as bacias hidrográficas do Brasil, que conhecia o conteúdo relacionado à hidrografia e de repente você se sentiu frustrado, porque um termo ou outro desconhecido, como eu já disse, acabou tirando, a possibilidade de você alcançar aquele curso que você precisava porque você errou uma questão a mais do que o seu concorrente. Então, assim sendo, nós vamos iniciar abordando as 4 principais bacias hidrográficas brasileiras e as suas características. Dentre elas, eu inicio chamando a atenção para as 2 bacias que são consideradas legitimamente brasileiras. Professor, quais são essas bacias? Haja vista que nós falamos aí no decorrer das nossas últimas aulas sobre a bacia do Amazonas, a bacia da Platina, a bacia São Francisco e a bacia Tocantins-Araguaia. Então, qual dessas 4 que o Enem vem cobrar e vem trabalhar como legitimamente brasileira? Então, observem bem esse termo, legitimamente brasileira, tá? Então, entre essas 4, as 2 que são legitimamente brasileira, nós vamos destacar a bacia do São Francisco e a bacia Araguaia-Tocantins. A bacia do São Francisco, como é de conhecimento de todos vocês, é aquela, onde tem o seu rio principal, que acaba denominando a bacia, é o Rio São Francisco. Ele que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai desaguar no nordeste do litoral brasileiro. Então, ele é um rio que tem a sua nascente em território brasileiro e tem a sua foz em território brasileiro. E assim também é a bacia do Araguaia-Tocantins. Araguaia-Tocantins que nasce na divisa tríplice de estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Assim sendo, essa bacia, após fazer a junção com o rio Tocantins, ela recebe o nome de Bacia Araguaia-Tocantins. Então são essas as 2 principais bacias e as 2 legitimamente brasileiras. Beleza, quanto aos termos técnicos, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Tem alguns termos que realmente ele vai aparecer e você vai achar que isso é um palavrão. Mas que palavrão é esse, professor? Olha só, dentro dos termos técnicos, nós vamos por parte, vamos começar enfocando as nascentes dos rios brasileiros. Essas nascentes, elas podem ser de 3 tipos. Que 3 tipos são esses? É aí que entra os termos técnicos. Bacia, que tem a sua nascente, utilizando aí exemplo clássico do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, com a sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ela é uma nascente que tem o seu regime pluvial. Mas o que vem ser esse termo pluvial? Ou seja, é aquela nascente que tem uma necessidade de receber as águas da chuva, ou seja, da precipitação pluviométrica. Está aí o termo nascente pluvial. O segundo exemplo de nascente poderia ser a nascente nival ou glacial, que teria origem a partir do quê? A partir do derretimento das geleiras. Professor, qual dos rios brasileiros que tem essa característica? Olha, o Enem e o vestibular, ele tem armado algumas pegadinhas
quanto ao rio Amazonas, a nascente do rio Amazonas. Esse rio que nasce, né, na Cordilheira dos Andes, em solo peruano, e ali ele inicia a partir, sim, do derretimento de geleiras. Então, normalmente, no vestibular e no Enem, esse rio, ou seja, o rio Amazonas, ele acaba sendo classificado como um rio que tem a sua nascente derivada desse regime glacial, ou nival, como assim pode aparecer. E qual fica sendo, professor, essa terceira opção, então, de nascente? A terceira opção de nascente seria uma nascente mista. Mista de que forma? Mista no sentido de ser pluvial e de ser nival ao mesmo tempo. E qual seria o rio brasileiro que estaria encaixando dentro desse perfil, professor? Olha, eu digo para vocês que mais uma vez vai aparecer o rio Amazonas. Por quê? O rio Amazonas, como eu disse para vocês, tem essa nascente a partir do derretimento de geleiras, mas logo em seguida já faz a junção com outros rios ou outros igarapés da região que não são provenientes do derretimento de geleiro. São igarapés que têm a sua nascente pluvial. Então, o rio Amazonas, muitas vezes, ele vai aparecer para vocês como uma nascente mista. Ah, ficou confuso, professor. Ele é misto, né? Ou ele é glacial? Olha, aí vai depender de qual forma a questão está sendo tratada, de qual forma a questão está sendo trabalhada, se é no Enem ou se é no vestibular. Mas eu digo para vocês que todas as experiências que eu já tive ao longo dos anos que eu acompanho o Enem, que eu acompanho o vestibular, analisando essas provas, 99,9% das mesmas trata o rio Amazonas como um rio que tem uma nascente mista, ou seja, proveniente do derretimento de geleira e a nascente pluvial, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos familiarizar com esses termos técnicos que às vezes é desconhecido, não é normal, não é popular, não faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acabei de falar com vocês, de tratar com vocês, 3 termos técnicos para a nascente. Quais são eles mesmo? A proveniente do derretimento de geleira, que é a chamada nival ou glacial. A que é proveniente da quantidade de precipitação pluviométrica ao longo do tempo, que é a chamada pluvial. E a terceira seria a junção, aquela nascente mista, que faz, então, a junção da pluvial e a nival. Ok, dando sequência nesses termos técnicos, nós não podemos ignorar, apesar de parecer simples, aquela definição de rio intermitente e de rio perene. Como é que isso acontece? Ah, professor, na hora da prova eu fiquei em dúvida. Muitos alunos já me disseram isso. Mas nós não podemos ter dúvida na hora da prova. Nós precisamos ter a certeza, definir com clareza o que é um rio intermitente e o que é um rio perene. Assim sendo, eu apresento para vocês a definição de que o rio perene é aquele rio que as suas águas correm durante todas as estações do ano. Ou seja, é um rio que durante o ano todo ele permanece com suas águas correntes. O rio intermitente, né, sendo aí então o contrário do rio perene. Rio intermitente é aquele rio que seca, que corta as suas águas durante um período do ano. Mas aí vem sempre a pergunta, professor, mas nós não conhecemos rio assim. Tudo bem, para nós que somos moradores da região centro-oeste, esse tipo de rio ele não é normal. Ele não aparece aqui na nossa região. Mas aqueles que conhecem ou que trabalham, né, aí através do livro, através de vídeos, as regiões do semiárido nordestino sabem muito bem do que nós estamos tratando aqui nesse momento. O rio intermitente é aquele rio que vai aparecer exatamente dentro do território brasileiro, nessas regiões do semiárido, em especial do semiárido nordestino. Então fica aí a dica, é muito simples, mas é bom saber essa definição de cor e salteado, o que é o rio intermitente e o que é o rio perene. Continuando ainda dentro dos termos técnicos, nós temos agora a grande vilã, ou o termo que é o grande vilão, né, que aparece aí como entre os mais errados nos vestibulares e Enem. Ou seja, aqueles que os alunos erram com maior frequência.
porque são termos bem desconhecidos de verdade no nosso dia a dia. Nós vamos iniciar falando sobre a drenagem de um rio, o tipo de drenagem de um rio. Esse tipo de drenagem de um rio, ele pode ser classificado em 4 tipos. Olha só, a primeira que nós vamos destacar aqui, ela é bem desconhecida e quando ela é abordada em um vestibular, em um Enem, que o aluno não conhece o termo, normalmente ele erra a questão. É o termo chamado, exorreico. Muito bem, vocês vão estar vendo aí na tela, o nome exorreico. O que quer dizer? Isso quer dizer, como o próprio nome já diz, exo, fora. É as águas ou são as águas de um rio que corre para fora do seu país de origem. No caso da Bacia Hidrográfica Brasileira, os nossos rios, na sua grande maioria, são tributários do Oceano Atlântico. E assim sendo, a característica dos rios brasileiros é, então, de ser uma drenagem do estilo exorreica, ou seja, as águas que saem para fora do país. Quanto os 3 termos seguintes, nós vamos destacar a endorreica. Então, a primeira a exorreica e a segunda a endorreica. Professor, o que seria então essa drenagem endorreica? Olha, como eu disse para vocês, o endorreica, já trabalhei isso em algumas aulas, quem são os meus alunos aí, quem me acompanha no dia a dia em sala de aula, sabe da nossa preocupação com esses termos técnicos. A endorreica é aquela drenagem que as suas águas permanecem dentro do território brasileiro. Como assim, professor? Isso acontece com frequência? Não, isso não acontece com frequência. São aqueles rios que nascem dentro do território brasileiro e desaguam dentro do território brasileiro, tipo formando um grande lago. E essas águas acabam não saindo para fora do território. Então, esta seria a definição de drenagem endorreica. Beleza? Então, nós temos a seguir ainda mais 2 tipos de drenagem. E esses 2 tipos que seguem são ainda mais raros. A criptorreica, observem bem na imagem, criptorreica. O que quer dizer, professor, esse tipo de drenagem? Olha, esse tipo de drenagem, ele acontece com as águas das cavernas. Ou seja, quem já visitou uma caverna sabe do que eu estou falando, as águas da caverna, que nascem ali dentro da caverna e automaticamente ela some ali mesmo dentro da caverna. Então, essa seria o 3º tipo de drenagem, criptorreica, drenagem das águas das cavernas. E para completar aí o ciclo dos 4 tipos de drenagens, nós vamos destacar a drenagem arreica. Olha só o nome, aí aparecendo na sua tela, arreica. Nesse tipo de drenagem é aquele que faz referência ao rio intermitente. Rio intermitente qual mesmo é? Vocês estão lembrando? Pois bem, são aqueles rios, ou é aquele rio que seca as suas águas durante um período do ano. Ou seja, se essas águas secaram, se essas águas não alcançaram o Oceano Atlântico, essa drenagem automaticamente é chamada de arreica, ou seja, aquela água, aquele leito que desapareceu devido a fatores climáticos ao longo do ano. Pois bem, então nós falamos até agora dos tipos de nascentes, nós falamos também do tipo de drenagem. E mais um dos grandes pontos de erros, um dos grandes gargalos na hora que se diz respeito à definição de uma questão, está relacionado à foz de um rio. Foz de um rio, professor? Foz de um rio é um conteúdo muito simples. É verdade, é um conteúdo muito simples e que tem causado aí, na verdade, um grande espanto para nós, professores, que trabalhamos isso aí cotidianamente nas salas de aula. Por quê? Ele é tão simples que nós acreditamos que o nosso aluno não vai errar. Mas, infelizmente, devido à pressão psicológica, devido o tempo, devido você, aluno, estar correndo contra o relógio, o que acontece? Erram questões muito simples e que no final faz uma grande diferença. Então, os 2 tipos de foz que nós vamos trabalhar aqui agora
é a chamada foz em estilo delta. Observem bem, aparecendo aí na sua tela, estilo delta. Observem a imagem. Observando a imagem, nós percebemos que é aquele rio que chega, que vai desaguar no rio principal e que encontra pelo caminho algum obstáculo, seja uma bancada de areia, seja uma pequena ilha, seja algo nesse sentido, como a imagem está mostrando. E estas águas se dividem em canais. Esse tipo de foz é denominado foz do tipo delta. Pois bem, qual seria então o outro tipo a não ser delta? O outro tipo de foz a não ser delta é a foz em estilo estuário. Observem bem, estuário, tá? É a foz onde o rio chega, deságua em seu rio principal, sem ter nenhum tipo de obstáculo pelo caminho. Não tinha uma bancada de areia, assim como no delta, não tinha uma ilha, não tinha nenhum obstáculo no desaguar, né, no rio principal. Então nós percorremos aí, nós falamos sobre as bacias hidrográficas, nós percorremos da foz, né, nós percorremos da foz até a nascente ou da nascente até a foz, trabalhando esses termos técnicos. Nessa aula de hoje, então, o que eu gostaria de trabalhar com vocês eram os termos técnicos, porque eles que fazem, né, você errar a questão na hora que você está respondendo a sua prova, seja do Enem ou seja do vestibular. Então nós trabalhamos, vamos voltar aqui comigo. Quais foram os termos técnicos trabalhados? Para nascente, nós trabalhamos que elas podem ser, de que forma? Glacial, nival, é a mesma? Sim, glacial e nival é a mesma. Então podem ser glacial ou nival, pode ser pluvial e pode ser também mista. Nós falamos então sobre o tipo de drenagem, que pode ser endorreica, exorreica, criptorreica ou arreica. E nós falamos também sobre o tipo de foz, que pode ser, na verdade, em estuário ou em delta. Fica aqui um abraço do professor Noé para todos vocês que assistiram essa aula, tá? Essa aula inicial aí do nosso canal. Sejam todos bem-vindos e até a próxima oportunidade.